Caracterizar a eficácia de um EPI. Se você não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e essa aqui tem sido uma dúvida muito recorrente entre os profissionais e muitos profissionais que estão colocando nos seus laudos, nos seus LTCATs, laudos de insalubridade, um EPI como eficaz de forma errada. Aí eu te pergunto, será que você tem segurança, você tem certeza? Se quando você coloca que o EPI é eficaz no seu laudo, tá certo ou tá errado? Será que o profissional que considerou a eficácia do EPI considerou de forma correta ou considerou de forma errada? Então é sobre isso o vídeo de hoje, é como você vai caracterizar a eficácia. Como é que eu sei que um EPI é eficaz? Como é que eu sei que ele não é eficaz? Como é que eu vou identificar, e não só identificar, como é que eu vou evidenciar isso no meu laudo, e é sobre isso o vídeo de hoje. Mas não se esqueça, antes da gente entrar nesse conteúdo, já deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que nós estamos com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho aqui, principalmente no que tange ao LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade e também higiene ocupacional e sobre os eventos de SST no E-Social, né? Lembrando também, nós temos um grupo do WhatsApp. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, já faz a leitura desse QR Code, eu pego o link aqui na descrição do vídeo, entra lá no grupo. Por exemplo, esse vídeo foi divulgado lá no grupo do WhatsApp, então sempre quando a gente tem conteúdo novo, conteúdo relevante, nós estamos divulgando lá nos grupos do WhatsApp. Então vem, faça parte do nosso grupo, entra lá para você ter as notícias dos principais conteúdos que a gente vem divulgando aqui nas redes sociais também, né? E se você quiser aprimorar o teu conhecimento na elaboração do LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, tendo um modelo desses laudos, sabendo aplicar a higiene ocupacional para esses laudos, né? Eu quero te convidar também para o curso de higiene ocupacional e o curso de elaboração de LTCAT LIP, né? Que é o laudo de insalubridade e periculosidade. Fazendo a leitura desse QR Code aqui, você vai ter acesso à página de vendas do curso. Na descrição do vídeo vocês também vão achar. Pessoal, é incrível, incrível mesmo. Tiago, eu entendo zero de laudo, então esse curso é perfeito para você. A gente ensina do zero a como elaborar laudo, tem grupo Tirar Dúvidas no WhatsApp, tem modelo de laudo, né? Tem aulas fáceis, práticas de você estudar, de você aplicar, modelos de laudos, planilhas que você vai... Cara, é incrível, tá sensacional mesmo. Entre aí, veja as condições do curso. Se você quiser falar com a nossa equipe, entre em contato com a nossa equipe aqui no WhatsApp também, que a nossa equipe vai estar te atendendo e te tirando todas as dúvidas também relacionadas aos cursos, ok? No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o curso, mas vamos lá para o que interessa, que é o conteúdo de hoje, tá? Primeira coisa, pessoal, nós sabemos que, ou melhor, a primeira coisa que a gente precisa definir é, toda vez que eu falo que um EPI é eficaz, pessoal, não pode ter enquadramento à insalubridade para o meu laudo de insalubridade e à aposentadoria especial para o meu LTCAT. Toda vez que eu digo que um EPI é eficaz, não pode haver enquadramento à insalubridade ou aposentadoria especial. Então, o que eu vejo também muito em laudos é isso. O profissional diz que o EPI é eficaz, mas enquadra na aposentadoria especial ou enquadra na insalubridade, salvo exceção na aposentadoria especial para os cancerígenos e para ruído, que a gente tem previsão lá na IN 128, ruído tem uma polêmica ainda envolvendo isso, né? Então, assim, não vou entrar em detalhes agora para falar sobre a não eficácia dos protetores auditivos e para os agentes químicos considerados como cancerígenos, mas isso é tema para outros vídeos aqui também no YouTube, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é, se eu disse que o EPI é eficaz, não pode haver enquadramento à insalubridade e aposentadoria especial. Salvo exceção, ruído e cancerígenos para aposentadoria especial apenas, tá? Para insalubridade, tanto ruído quanto os cancerígenos, se o EPI for eficaz, não é insalubre. Entendam isso. Quando eu falo assim, ó, o EPI é insalubre, quer dizer o quê? Ou melhor, o EPI é eficaz, quer dizer o quê? Que aquele EPI é eficaz para não causar danos à saúde do trabalhador. Se não causa danos à saúde do trabalhador, o trabalhador está protegido. O trabalhador não vai ficar doente, se não vai ficar doente, a atividade não é insalubre ou não é especial, ok? Essa é a lógica do nome, eficácia do EPI, ok? Então vamos ver o que diz a NR15. Lá no item 15.4.1, ele fala assim, ó, a eliminação ou a neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção das medidas de ordem geral. Esses aqui são os EPCs e as medidas administrativas, tá? Essas aqui são as de ordem geral. Ou
com a utilização de EPI, equipamento de proteção individual. Quando ele fala de eliminação ou neutralização, pessoal, é isso que eu acabei de falar. Quando eu falo que o meu EPI é eficaz, a empresa ou eliminou ou neutralizou a insalubridade. Tá? Ou seja, a atividade deixou de ser insalubre. Qual é o conceito de insalubridade? O artigo 189 da CLT. O conceito de insalubridade é quando o trabalhador está exposto a um risco capaz de causar danos à sua saúde. Então, se esse risco deixou de causar danos à saúde do trabalhador, a atividade deixou de ser insalubre. Se deixou de ser insalubre, não tem o adicional de insalubridade. E para deixar de ser insalubre, ou o EPI deve eliminar ou neutralizar o risco. Esse é o conceito, essa é a lógica, ok? Vamos ver agora o que fala o decreto 3048. Então, a gente viu aqui a NR15 que fala sobre insalubridade, que vai para o nosso laudo de insalubridade. O item 15.4.1 permite que o EPI, se for considerado eficaz e comprovado a eliminação ou neutralização, né, do risco através do EPI, a atividade deixará de ser insalubre. Quanto à aposentadoria especial, o decreto 3048, ele fala o seguinte, ó, lá no parágrafo 1º do artigo 64, que fala assim, ó, a efetiva exposição ao agente prejudicial à saúde configura-se quando? Ou seja, quando que é configurado que o trabalhador está exposto a um agente prejudicial à sua saúde? Quando, mesmo após das adoções de medidas de controle previstas na legislação trabalhista. Quais são as medidas de controle previstas na legislação trabalhista, pessoal? São os EPIs, os EPCs e as medidas administrativas, tá? Aqui, ó, os EPIs, os EPCs e as medidas administrativas. É aquilo que é definido na NR1 e também nas demais outras NRs também, tá? Então, o que ele fala? Olha, uma atividade somente será caracterizada como prejudicial à saúde se, mesmo com a adoção das medidas de controle, ou seja, EPIs, EPCs e medidas administrativas, essas medidas não forem capazes de eliminar ou neutralizar o risco. Olha o termo aqui, ó, eliminar e neutralizar, igual da insalubridade. A diferença é que o decreto ele traz para a gente definição de eliminação e neutralização. Também não é o tema do vídeo de hoje, não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Mas é o que a norma diz, que é o conceito, que ela fala o seguinte: se as medidas de controle, EPIs e EPCs e as medidas administrativas forem suficientes para eliminar ou neutralizar o risco, a atividade não é caracterizada como prejudicial à saúde. Quando a gente pega o caput do artigo 64, né, para a caracterização da aposentadoria especial, a comprovação do prejuízo à saúde é obrigatório. Ou seja, se for comprovado que as medidas de controle não prejudicam, ou seja, são capazes de eliminar ou neutralizar um agente que cause danos à saúde do trabalhador, essa atividade deixa de ser especial, tá? Por quê? Porque o trabalhador parou de ter a sua saúde comprometida, prejudicada. Por conta disso, com base no caput do artigo 64, a atividade não é especial. Ok? Temos mais ainda, tá? Olha só o artigo 68 do decreto 3048. Lá no parágrafo 3º, ele fala que a empresa deverá elaborar o PPP com base no LTCAT. No parágrafo 5º, ele fala o seguinte, ó, o laudo técnico que se refere ao parágrafo 3º, ou seja, que laudo técnico é esse? É o LTCAT. Então, vamos traduzindo. O LTCAT conterá informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual e sobre a sua eficácia. Então, o LTCAT deve sim ter conclusões dizendo se um EPI é eficaz ou não, tá? Então, a gente viu na NR15 que para a insalubridade temos que identificar se os EPIs eliminam ou neutralizam os riscos, caracterizando assim a eficácia, e no LTCAT também. Ainda temos mais, por LTCAT ainda tem mais embasamento. Olha a IN 128, né, que ele traz a estrutura do LTCAT. Dentro da estrutura, o LTCAT deve ter o quê? A descrição das medidas de controle existentes. Tá? Pelo amor de Deus, gente, não indique EPI no LTCAT. LTCAT não faz indicação de EPI. Quem indica EPI é PGR.
LTCAT identifica EPI existente, os EPIs que você identificou em campo. É isso que vai no LTCAT. E ainda tem mais, gente. Aguenta aí que ainda tem mais. Ainda na IN 128, ele ainda fala o seguinte, ó, somente será considerada a adoção dos EPIs, né, que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego. Pessoal, ó, Decreto 3048 e N128, eles trazem para a gente a estrutura do LTCAT, as informações mínimas que são necessárias, obrigatórias para o LTCAT. Então, o que a IN128 está falando? A gente só vai considerar a eficácia do EPI desde que atendido às obrigatoriedades da empresa na NR6. E aquelas perguntinhas que vai lá no PPP e que também vai no E-Social, que são exatamente essas perguntinhas aqui, tá, pessoal? Que está na IN128, o E-Social não faz aquelas perguntinhas do nada. Aquelas perguntinhas estão dentro da IN 128, no artigo 291, que fala sobre a hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, das condições de funcionamento e uso ininterrupto do EPI, do prazo de validade do certificado. Cara, isso aqui é o quê? Isso aqui são as responsabilidades da empresa quanto aos EPIs. De uma forma bem resumida, é isso. Então, toda vez que a gente remete a EPI, seja no laudo de insalubridade, seja no LTCAT, eles vão remeter a quem? A NR6. Eles vão se resumir a quem? A NR6. Então, para mim dizer que um EPI é eficaz, eu tenho que olhar para quem? Para NR6. Tá? Então, como caracterizar a eficácia de um EPI? Eu vou falar que um EPI é eficaz a partir do momento que a empresa atendeu toda a sua obrigação presente na NR6. E qual é a obrigação da empresa? Tá? Qual é a obrigação da empresa? Então, lembrando, gente, um EPI só vai ser caracterizado como eficaz se a empresa cumprir a sua obrigação quanto à NR6. Se a empresa está cumprindo a sua parte referente à NR6, tudo que a NR6 diz, aí sim eu posso dizer que aquele EPI é eficaz. Caso contrário, não. Porque quem tem que garantir a eficácia é a empresa. Eu não posso falar que um EPI é eficaz se a empresa não treinou o trabalhador a usar o EPI de forma correta. Não posso falar que o EPI é eficaz se a empresa não entregou o EPI para o trabalhador. Não posso falar que o EPI é eficaz se a empresa não fez a higienização do EPI do trabalhador. Agora a gente vai trazer o contexto de higienização e limpeza, tá? Não posso dizer que o EPI é eficaz se não houve a entrega do EPI adequada ao risco ao trabalhador. Tá vendo que não faz sentido? Por exemplo, a máscara respiratória que eu entreguei para o trabalhador é eficaz. Ok, mas meu trabalhador não está exposto a poeira ou químicos, ele está exposto a ruído. Não, mas toma aqui uma máscara para proteger o trabalhador, e essa máscara é eficaz, então não é insalubridade por ruído. Não, mas peraí, eu entreguei um EPI, mas não é um EPI adequado ao risco. Tá vendo? É onde que fala que o EPI é adequado ao risco? Lá na NR6. O trabalhador, entreguei EPI para o trabalhador. Ok. Mas não tem registro de entrega. Como é que você prova que foi entregue o EPI? Você pode simplesmente estar chegando na frente do juiz e falando, não, entreguei. Tá, mas comprova que foi entregue. Pô, se não tem registro de entrega, o EPI não foi entregue para o trabalhador. Você está entendendo, gente? Quando eu puxo a NR6 para caracterizar a eficácia, veja quando eu trago esses exemplos, faz sentido o atendimento à NR6. E quais são as responsabilidades da empresa? E é isso que a gente vai estudar aqui agora. As responsabilidades da empresa está presente no item 6.5 da NR6. Tá? Que ele fala das responsabilidades da organização. Por que ele traz o termo organização? Porque a organização pode ser com e sem fins lucrativos, pode ser uma empresa pública ou privada, então tem N formalidades. Tá? Então, quando eu falo empresa, né, então, pode ser que alguma outra organização não se enquadre como empresa, vai se enquadrar como uma outra coisa. Por isso que, quando fala organização, ele abrange tudo. Tá?
Então, aqui são as responsabilidades da organização. Mas vamos traduzindo aqui, porque eu sei que a maioria de vocês presta serviço para empresas, né? Então, vamos falar empresa, mas toda vez que eu falar empresa, entenda como sendo organização, tá bom? Então, aqui, ó, cabe à empresa quanto ao EPI, ou seja, qual é a responsabilidade da empresa em relação ao EPI? Então, a empresa só pode entregar o EPI que tenha CA. Então, aqui todo mundo sabe, né? O certificado de aprovação ele é obrigatório. Se o EPI não tem certificado de aprovação, não tem o CA, não é EPI. Até que o Ministério do Trabalho mude esse formato. Então, teve uma época que o pessoal estava querendo eliminar o CA deixar de existir, aí teria apenas o selo do Inmetro para todos os EPIs, né? E acabou que eu nem sei o que virou essa conversa aí, mas só sei que não vingou. Então, hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, todo o EPI, para ser EPI, precisa ter o CA, certificado de aprovação. Tá? Outro ponto importante é a empresa deve treinar o trabalhador. E olha só que legal, com base na nova NR6. Toda vez que eu falo que o trabalhador tem que ser orientado e treinado, a gente vai puxar o item 6.7 da NR6, que fala sobre o quê? Sobre o treinamento dos EPIs. Olha só, gente, antigamente a gente não tinha conteúdo programático para os treinamentos de EPI. Hoje tem. Se você está fazendo um treinamento de EPI e não se atenta ao item 6.7, me desculpa, o teu treinamento não tem validade. Tá? O teu treinamento não tem validade. Por quê? Porque não está atendendo às exigências da NR6. Já não é possível caracterizar a eficácia do EPI se você não fez um treinamento seguindo a NR6. E como é que eu faço, Thiago? Cara, só ler o que está aqui e colocar no teu treinamento. É simples, é fácil. Então, aqui, ó, as informações e treinamentos referentes nesta NR, qual NR? NR6. Devem atender a NR1, ou seja, tem que ter certificado, tem que atender toda aquela parte relacionada a treinamento da NR1. Tá? Tem vídeo meu aqui no YouTube falando sobre os treinamentos lá da NR1. Ó, quando o fornecimento do EPI, a organização deve assegurar a prestação de informações observadas as recomendações do manual de instrução do fabricante, fornecido pelo fabricante ou importador. Ou seja, você tem que pegar o manual do fabricante, treinar o trabalhador conforme as orientações do manual do fabricante. E não só isso, ainda trazer essas características aqui dentro do teu treinamento. Então, isso quer dizer que, dependendo da marca e modelo do teu equipamento, do teu EPI, o teu treinamento vai sim mudar. O teu treinamento vai ter que ser atualizado com base na marca e modelo dos EPIs que entrega para o trabalhador. Ah, comprou uma nova marca, novo modelo, cara? Dependendo da situação, vai necessitar de um novo treinamento. Desde que mude a forma de processo de colocação, de limpeza, higienização, etc. Tá? Ó, a organização deve realizar treinamento acerca do EPI a ser fornecido, quando as características do EPI requerirem, observada a atividade realizada e as exigências estabelecidas nas normas regulamentadoras de posição legal. Ou seja, pessoal, resumindo, tem que ter treinamento de EPI. E o treinamento de EPI tem que atender ao item 6.7 da NR6. Caso contrário, o teu treinamento não tem validade para caracterização da eficácia do EPI. Porque se não atendeu a essa exigência aqui, como é que eu vou falar que o EPI é eficaz? Como é que o trabalhador sabia colocar aquele EPI segundo as orientações do fabricante? Porque dependendo, mudando de marca e modelo, muda a forma de colocar o EPI. Um exemplo claro é o cinto de segurança para trabalho em altura. Lógico que isso aí, o cinto não trabalha na eficácia, mas, por exemplo, uma máscara respiratória facial completa, dependendo a marca e modelo, a forma de colocar muda. Ok? Então, vamos lá. Continuando, ainda da responsabilidade da empresa, a empresa deve fornecer ao empregado gratuitamente EPI adequada ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. O EPI tem que ser o quê? Adequado ao risco. Ah, vou entregar uma máscara respiratória para o trabalhador que está exposto a ruído? Ou vou entregar um protetor auditivo para um trabalhador que está exposto a poeira? Veja que não faz sentido, tá? Então, o EPI tem que ser adequado ao risco. E olha só o que fala a NR6. Esse aqui é a nova NR6. A antiga não tinha isso, mas a nova fala que toda vez que você for selecionar um EPI, ou seja, quando eu falo em selecionar, pessoal, eu estou falando que eu vou selecionar o EPI adequado ao risco. Eu tenho que considerar isso aqui. O que isso quer dizer? Você tem que ter um relatório de seleção de EPI, levando em consideração todos esses itens aqui, ó. E isso tem que estar onde? Tem que estar no seu PGR. Se o seu PGR não faz a seleção do EPI
levando em consideração tudo isso aqui, e tudo isso aqui tem que estar descrito no seu PGR, me desculpa, o teu PGR não tem validade para a seleção do EPI e para consideração da eficácia do EPI. Gente, eu estou sendo assim expressivo com vocês para vocês acordarem. Não é simples fazer igual a gente fazia antigamente no PPRA. O trabalhador está exposto a ruído. Fornecer protetor auditivo. Não, cara, não é assim. Trabalhador está exposto a cloro, a entregar luvas de borracha. Cara, me desculpa. Mudou. Mudou. Se você está fazendo isso, colocando o risco e falando qual EPI que ele tem que usar, tá errado. Você tem que fazer o quê? Dentro do teu PGR, você tem que ter um relatório contendo todas essas informações. Caso contrário, como é que você comprova o atendimento a esses itens? E para você dizer que o EPI é eficaz, se o teu PGR não possuir isso aqui, cara, desculpa, cara, o EPI não é eficaz. Vai ser facilmente derrubado na justiça. Lógico, para um perito ou para um assistente técnico que entenda do assunto, né? Porque, me desculpa, mas tem muitos peritos, muitos assistentes técnicos que não sabem o que estão falando, tá, pessoal? Desculpa, mas isso acontece, tá? Então, aqui, ó, a seleção do EPI tem que contemplar todos esses itens. Esta seleção, ela deve ser feita onde? No PGR. As empresas isentas do PGR, elas vão elaborar um relatório específico de EPI. E essa seleção pode ser feita por quem? Pelo SESMIT. Em assessoria de quem? Da CIPA, ou nomeado da CIPA, ok? Ó, a seleção do EPI deve ser revisada conforme a revisão do PGR, ou seja, a cada 2 anos, tá? Conforme, não só isso, né? Lembrando que esse item 15446 da NR1, ele traz outras condições também, além dos 2 anos. Ele traz outras alíneas ali embaixo também. Então, se tiver que revisar os riscos do PGR, tem que revisar os EPIs também. É automático. Revisou os riscos do PGR, revisou os EPIs. Obrigatório, tá? E a seleção, uso e manutenção do EPI deve ainda considerar os programas e regulamentos relacionados aos EPIs. PCA, PPR, são 2 exemplos para vocês, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho também. Tá? Lembrando ainda, aqui é a seleção dos EPIs. Agora, voltando para as responsabilidades da empresa. Outras responsabilidades. Registrar o fornecimento do uso do EPI. Cara, entregou o EPI, não tem termo de entrega, seja ele físico ou eletrônico, que agora a NR6 permite, né, o eletrônico, principalmente por biometria. Antigamente a gente não tinha essa condição da biometria, agora tem, tá? Cara, entregou, mas não registrou, é a mesma coisa de não ter entrega. Desculpa, mas eu já participei de assistência técnica que o trabalhador falou que não recebeu EPI nenhum. A gente só conseguiu desmentir o trabalhador porque tinha a assinatura dele na ficha de entrega do EPI. Entendeu? Então, cara, entregou EPI e não registrou, sinto muito, é a mesma coisa de não ter entregue, tá? Exigir o uso do EPI. A empresa tem que ter um procedimento por escrito, sei lá, a empresa tem que ter algum documento que comprove que ela faz uma fiscalização, que ela fiscaliza. Você tem que ter comprovantes de auditoria, você tem que auditar, você tem que pegar a assinatura do cara lá que ele foi auditado, que ele sofreu uma auditoria, que ele foi notificado por uma não conformidade por parte dele, ou seja, por um ato inseguro por parte dele, que ele recebeu um parabéns, né, registrando isso, porque ele estava usando o equipamento, porque ele estava fazendo procedimento. Cara, tem que ter procedimentos de fiscalização. E não só um procedimento por escrito. Você tem que ter isso executado ao longo do tempo. Você tem que ter comprovantes que houve auditorias, houve fiscalizações. Cada auditoria, cada fiscalização tem que ter um documento. Quando o trabalhador não estava usando o equipamento, ele tem que ser penalizado de alguma forma. E isso tem que ser registrado, porque tudo isso é documento, pessoal, que comprova se você entregou, se você treinou, se você higienizou, você fez tudo que deveria ter sido feito, mas não fiscalizou, me desculpa, o EPI não é eficaz. O EPI não é eficaz. Agora, comprovou a fiscalização, Tiago, como? Aí você usa a criatividade, a norma não fala como. Você tem que exigir o uso, você tem que comprovar o quê? Fiscalização. O que eu
fazia, né? Hoje eu não tenho mais assessorias, mas o que eu fazia nas minhas assessorias, eu criava um procedimento por escrito e criava auditorias internas periódicas, tá? Acabava que era a minha equipe que fazia a auditoria interna nas visitas que a gente fazia lá e registrava isso, tá? Registrava isso, mas o correto é treinar os líderes para que os líderes façam essa auditoria e você cobre só essa auditoria, pelo menos 2, 3, 4, 5 vezes na semana tem que ter um comprovante de auditoria. Aí você cria o procedimento, cara, você usa a criatividade. Não necessariamente precisa ser auditoria, pode ser uma outra forma, desde que comprove que está sendo exigido o uso do EPI. Você pode usar criatividade aí. Aí tem empresas que têm N programas de fiscalização, onde coloca os próprios trabalhadores para fiscalizarem a si mesmos, né? Então, cara, usem a criatividade. Tem que comprovar que é exigido o uso do EPI. É isso que tem que ficar evidenciado, ok? Responsabilizar-se por sua higienização e manutenção periódica. Vou falar isso aqui um pouco mais no próximo slide, porque higienização é diferente de limpeza, tá? E por último, substituir imediatamente quando danificado, extraviado e avisar o Ministério do Trabalho qualquer irregularidade. Esse aqui é o único que não vai impactar na eficácia, porque esse aqui, se o equipamento veio estragar de fábrica, você vai avisar o Ministério do Trabalho que está tendo essa irregularidade quanto a isso. Tá? Agora vamos focar nisso aqui, ó. Higienização, manutenção periódica e substituição do EPI. Olha só o que a NR6 ela fala. A organização pode estabelecer procedimentos específicos para a higienização, a manutenção e a substituição do EPI, atendendo a linha FG do item 6.5 botão. Foi o que a gente acabou de ler. E olha só que legal, pessoal. A NR6, a nova, ela trouxe para a gente lá no seu glossário a definição de higienização e a definição de limpeza. É responsabilidade do trabalhador limpar o seu EPI. O que é limpar? É tirar sujeiras. Tirar sujeira é de responsabilidade do trabalhador. Descontaminar o EPI é responsabilidade da empresa. Então, vamos trazer um exemplo bem claro. Conjunto de aplicação de agrotóxico. O EPI vem o quê? Contaminado com agrotóxico. O trabalhador não pode limpar o EPI dele junto com a roupa de uso comum, senão ele pode contaminar a roupa dele, a roupa da família dele, ele pode contaminar outros trabalhadores. Então, a empresa tem que higienizar. O que é a higienização? Retirada de contaminantes. Então, o contaminante pode ser químico, pode ser biológico, pode ser qualquer tipo de contaminante. Tá? Então, desde que eu não possa jogar esse contaminante em qualquer lugar, no cano do esgoto, na fossa, então tem que ter um tratamento. Toda vez que o EPI exigir uma higienização, pelo fato dele estar contaminado com uma substância química ou biológica, a responsabilidade da higienização é da empresa e não do trabalhador. Tem EPIs que não exigem higienização, né? Um exemplo, sei lá, uma luva de couro, por exemplo, né? Dependendo da atividade, não exige higienização. Agora, não, uma luva de borracha que o trabalhador está trabalhando com óleo, com óleo lubrificante, com óleo diesel, com gasolina, ou com um agente químico que pode contaminar o meio ambiente, um agente biológico ali também. Então, ali exige o quê? Uma higienização, porque é a retirada de contaminantes. Então, essa responsabilidade de retirar os contaminantes é da empresa. A empresa tem que fazer o quê? Tem que ter procedimentos de higienização. Tirei aqui, sou um profissional de saúde, tirei minha roupa toda ensanguentada, toda suja de sangue do paciente. Aquela roupa tem que ser descontaminada. Os EPIs que eu estava usando ali no momento, que são reutilizáveis, têm que ser descontaminados. Apesar que eu não sei se tem EPI reutilizável nessa atividade. Vamos trabalhar no agrotóxico ali, que é mais comum para mim aqui, eu sei que é reutilizado. O conjunto de aplicação de defensiva é reutilizado. Então, o trabalhador tira, vai entregar para quem? Deixa onde? Aonde coloca? Quem vai higienizar? Como que é feita a higienização? Então, a empresa tem que ter um procedimento por escrito. Manutenção periódica, tem EPIs que tem manutenção periódica, aquelas máscaras faciais completas com um ar mandado, por exemplo, a cada 6 meses você tem que trocar o filtro, a cada não sei quantos tempos tem que fazer o teste, as máscaras com cilindro de ar mandado, cilindro autônomo, né, o cilindro de escape, você tem que mandar o cilindro para fazer manutenção periódico, né? Então, assim, seguindo sempre a regra do fabricante, tá? Então, assim, essas manutenções é de responsabilidade da empresa, a empresa tem que fazer isso, tá? E a substituição, a empresa tem que definir por quanto tempo aquele EPI pode ser usado.
com base nas informações do fabricante. Por quanto tempo o trabalhador tem que usar esse protetor auditivo, essa máscara, essa luva, esse avental? Por quanto tempo ele dura? Venceu esse tempo, a empresa tem que trocar esse EPI do trabalhador, porque ela definiu um prazo de troca. Se ela definiu um prazo de troca, ela tem que trocar. Por quê? Porque é responsabilidade da empresa substituir quando danificado ou extraviado. Então, a empresa pode definir o prazo de duração do EPI antes do seu dano prematuro e vai já fazer a troca dele, tá? Ou então, se o próprio trabalhador, quebrou aqui, estragou o EPI, estava usando, estragou, ele vai lá e troca esse EPI antes de chegar nesse prazo pré-determinado pela empresa. E lembrando que tudo isso vai aonde? Vai no nosso PGR. Tudo isso vai no nosso PGR, tá? Então, pessoal, e lembrando, e se tratando em proteção auditiva? Cara, tem que ter o PCA. Por quê? Se a NR6, o decreto, a NR15 não fala de PCA, por que só com PCA eu posso caracterizar a eficácia? Porque o PCA, ele vai atender, gente, tudo isso aqui, ó, todo 6.5.1 da NR6, tudo que fala aqui, o PCA já atende. Isso também se aplica para a proteção respiratória, para o PPR. Um EPI, um protetor auditivo só vai ser eficaz, e detalhe, não só se elaborado o PCA, tem que ter elaborado e implementado, tem que estar implementado, sendo executado dentro da empresa. Não é só ter o papel escrito PCA na capa, não adianta nada. Tem que ter o PCA elaborado e implementado. E o próprio PCA valida a eficácia do protetor auditivo dentro do próprio PCA. E isso também vale para o PPR. O PPR não vale só ter o PPR elaborado, papel. Tem que ter elaborado, implementado, executado, sendo acompanhado e verificado a sua eficácia com base, inclusive, no próprio PPR. É só aí que a gente pode dizer que eles são eficazes. Pessoal, dizer que protetor auditivo é eficaz só porque você fez a dosimetria de ruído e calculou o resultado da dosimetria e subtraiu pelo NRRSF do protetor auditivo, isso não é eficaz. Não é determinar a eficácia. Mesma coisa nas máscaras respiratórias. Fez uma medição de químico, né, ou aplicou o Controbend, por exemplo, determinou lá o FPMR da máscara e comparou com o FPA, isso também não é garantia de eficácia, tá? Se você nem sabe o que é FPMR ou FPA, aí complica um pouco mais, tá, pessoal? Então, quem sabe a gente traz um vídeo falando sobre isso. Coloca nos comentários se você quer saber o que é FPMR e FPA da máscara respiratória, que eu gravo um vídeo aqui para vocês, tá? Então, aqui, não é só isso. Então, tem que ter implementado PCA e PPR. Então, resumindo, pessoal, tá? Resumindo, um EPI, para ser eficaz, a empresa necessita cumprir todas as exigências da NR6. Caso contrário, o EPI não é eficaz. Simplesmente porque faz a entrega de EPI não garante a eficácia do EPI para o trabalhador. Tá? Não basta só dizer que atende, é necessário comprovar e evidenciar no laudo. Não, Thiago, meu cliente aqui atende tudo. Toda NR6, aqui é tudinho. Beleza, cadê a prova? Prova que o teu cliente atende. E detalhe, essa prova tem que estar no teu LTCAT, tem que estar no teu laudo de insalubridade. Laudo de insalubridade, LTCAT, que não evidencia a eficácia do EPI no próprio laudo, cara, desculpa, mas o teu laudo não tem validade. Só falar lá, coloca as perguntinhas do PPP e coloca sim para tudo. Me desculpa, isso aí não comprova que o EPI é eficaz. Cadê as evidências de que a empresa faz aquilo no dia do levantamento do laudo? Você está entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo? Detalhe, até lá no meu curso de elaboração de LTCAT LIP, quem é meu aluno sabe que o modelo do LTCAT, o modelo do LIP, a gente tem lá as perguntinhas sobre a eficácia dos EPIs, todo, para atendimento a todas essas alíneas da NR6, e anexo no modelo do laudo, tem lá, um dos anexos é lá, evidências da eficácia do EPI. Você tem que anexar as evidências. Então fica a dica aí, o meu curso de elaboração de LTCAT LIP, a gente ensina a fazer isso. Tá? Então, pessoal, toma muito cuidado. Não basta dizer que o EPI é eficaz, você tem que comprovar a eficácia. Como que você comprova? Evidenciando.
tá? Evidenciando as condições existentes da empresa. E lembrando que para protetor auditivo, somente com o PCA implantado e a proteção respiratória somente com PPR implantado. Caso contrário, não será eficaz. E é dessa forma que a gente comprova a eficácia, pessoal. Gostou dessa dica? Né? O vídeo ficou até um pouquinho longo, mas espero que tenha agregado, espero que tenha te ajudado, espero que tenha te aberto a mente. E se você quer realmente, Thiago, não, Thiago, eu preciso me capacitar. Thiago, eu preciso, sabe, ter mais conhecimento sobre elaboração do LTCAT-LIP. Cara, eu quero te convidar para o meu curso de higiene ocupacional e o curso de elaboração de LTCAT-LIP, tá? Nós temos eles separados, tá? Lembrando que o curso de LTCAT-LIP eu não vendo para quem não é meu aluno do curso de higiene ocupacional. Ou a gente vende os dois casados, que esse link aqui é dos dois casados, ou eu vendo só higiene ocupacional e depois que você quiser, você consegue fazer um upgrade para o curso de LTCAT-LIP. Lembrando também que nós temos o formato de mensalidade. Thiago, não consigo comprar agora os dois cursos, mas, poxa, a gente tem a mensalidade. Cara, com a mensalidade você tem um valor mais acessível, você não precisa ter o valor total do curso no teu cartão, só o valor daquela mensalidade. Todo mês é descontada aquela mensalidade e você vai ter acesso integral ao curso. E detalhe, se você quer saber, Thiago, será que vale a pena? Será que esse curso seu é tudo isso mesmo que você está falando? Cara, na mensalidade você tem 3 dias de acesso gratuito. Você pode acessar tanto o curso de higiene ocupacional quanto o curso de elaboração de LTCAT-LIP, 3 dias de graça, assistir a aula por 3 dias e você vai saber se realmente compensa o investimento ou não. Se você cancelar o curso em menos de 3 dias, não vai ser cobrado nada de você. Se você não cancelar, no 4º dia vai ser descontado o valor da primeira mensalidade. Lembrando que essa condição vale somente para a mensalidade. Então, você quer saber se o curso é bom mesmo, se compensa, se vale a pena tudo isso que eu estou falando? Cara, você tem 3 dias de acesso gratuito. Você conseguir assistir todo o curso em 3 dias, você já finalizou o curso ainda. Tá? Então, você tem lá 3 dias de acesso gratuito a todo o curso. Então, cara, tá incrível, tá sensacional. A única dica que eu dou é o seguinte, a única situação que eu falo é o seguinte, somente o material dos alunos e o grupo Tira Dúvidas do WhatsApp só é disponível a partir do 4º dia, tá? Então, não está disponível o material dos alunos e o grupo do WhatsApp até o 4º dia. Então, os 3 dias de acesso gratuito tem todas as aulas disponíveis, menos a aula do grupo do WhatsApp e a aula do material dos alunos, tá? Para todas as outras aulas estão disponíveis, é só assistir para você ver se realmente vale a pena. E, cara, o valor da mensalidade está super acessível, você só não se capacita se você não quiser mesmo, tá? E o primeiro laudo que você pegar aí, você pode ter certeza que vai pagar o curso com certeza, tá? Então aqui, ó, no QR Code você consegue ver mais informações do curso ou na descrição aqui do vídeo também, tá? Lembrando que se você quiser conhecer todos os meus outros cursos, nesse QR Code tem todos os outros cursos também, as nossas redes sociais. No mais, pessoal, muito, mas muito obrigado mesmo pela presença, participação de todos vocês. Espero que esse vídeo tenha colaborado. Vou deixar aqui, ó, de sugestão aqui, ó, vai ter alguns vídeos aqui de sugestão para vocês também assistirem. Então, aproveite, cara, a gente tem muito, mas muito conteúdo mesmo para vocês aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Um forte abraço e até mais, pessoal.